Nessa aula, vamos falar um pouco sobre regressão linear, né? Vou utilizar a biblioteca Pinguim, né, que é uma biblioteca de estatística. Ela é relativamente simples, mas poderosa, né? Então, eu vou começar instalando o pacote, né? O comando que eu dou para instalar, né, é exclamação pip install. Aí o nome do pacote, e aqui é quiet é só para não ficar aquele monte de comandos aqui mostrando, né, cada etapa da instalação. Bom, estando o pacote instalado, eu vou importar a biblioteca, né? E aí eu importo o Pinguim como um apelido, né, PG, né, para em vez de toda vez que for chamar um comando da biblioteca, em vez de escrever Pinguim, eu vou escrever apenas PG. Tá? Da mesma forma, eu importo as demais bibliotecas, né, pandas como PD, NumPy como NP, o PyPlot como PLT e o Seaborn como SNS. Né? Aqui uma configuração de estilo dos gráficos, né? E vamos falar então um pouquinho desse dataset que eu vou importar aqui, né? Ele é um conjunto de dados para preços de imóveis, né? Boston House Prices. Esses dados foram produzidos pelo Serviço de Estatística lá de Boston, né? Na década de 1970, e ele tem 14 colunas, né? Enfim, então são 13 variáveis independentes e uma variável dependente, ou a variável resposta, né, que é o valor mediano do imóvel, né, em milhares de dólares. Né? E é isso que eu quero descrever um modelo para encontrar o valor do imóvel. Né? Então eu importei, os dados estão estão disponíveis aqui na internet, então eu chamo o comando da biblioteca pandas para ler um CSV, aí eu dou o caminho, né, que é o data link, e olhando lá os dados, eu vejo que ele tem uma primeira linha que tem uns dados que não me servem. Então eu coloco esse comando aqui para informar que o cabeçalho, né, o nome das minhas colunas está na linha 1, né, ou seja, na segunda linha, né, que começa 0, 1. Né, o Python começa de 0, então a primeira linha é 0, a segunda linha é 1. Então eu estou pegando esses dados aqui. Né. Então vamos dar uma olhada como é que ficou. Né? Primeira coisa que a gente faz é uma análise exploratória desses dados. Né? Então, olha só, as 14 colunas aqui, né, ó, os valores aqui, ó, 24 mil dólares, 34, então, os índices de criminalidade, taxa, enfim, vários dados que a gente tem. Eu posso ver quantos dados tem no total, né? Então, ó, tem 506 entradas, então o meu data frame aqui ele está completinho, não tem dados nulos, nada disso. Eu posso fazer uma estatística aqui para ver, né? Então, olha só, o valor médio dos imóveis aqui está em 22.500 dólares, né? Um desvio padrão de 9 mil. O valor mínimo é de 5 mil dólares, o maior valor é de 50 mil dólares. Tá? Então vamos fazer aqui, né, como a gente quer fazer uma análise de regressão, primeira coisa que a gente tem que olhar é como é que está a correlação entre as variáveis. Né? Então olha só, para fazer um mapa de calor, né, então eu dou aqui o comando, né, do PyPlot, né, .figure, e aí eu dou o tamanho dessa figura aqui, né? Tamanho de 12 por 8 de altura, né? E aí o comando no Seaborn para fazer um mapa de calor é o heatmap. E aí qual é a variável que ele vai usar para calcular, fazer esse mapa de calor? No caso, DF é o nosso data frame,
Ponto .cor é a correlação no data frame, né? A opção de anotação sendo verdadeira para ele colocar os valores aqui, né? E esse código de cores aqui é para ele vir desse, né, do amarelo, passando pelo verde até chegar no azul, tá? Então eu encontro aqui, né, essas variáveis, olha só. Então, por exemplo, o valor do imóvel com criminalidade está menos 0,39. A gente vê que é uma correlação, né, moderadamente baixa, né? Olha aqui, ó, com RM já tem uma correlação maior, né? Aí a gente volta lá no dicionário de dados e vê o que é o RM, né? É o número de dormitórios, de ambientes no imóvel, né? Aqui, LSTAT também é uma correlação alta, né? Olha aqui, né? Olha só, né? Então, pelo mapa a gente identifica, né? Ó, LSTAT, RM, aí tem PT ratio, menos 0,51, Indus, que é 0,48, Tax, 0,47 e NOx, né, 0,43, tá vendo? Então, vamos inspecionar essas variáveis para a gente ver como é que elas se comportam, né? Então, como a gente já falou, primeiro passo é a gente fazer um diagrama de dispersão, né? Bom, eu quero, né, então vou criar uma lista aqui, ó, que está entre colchetes, é uma lista. Para quê? Que eu quero percorrer os valores dessa lista para fazer os gráficos. Eu poderia fazer aqui o gráfico, né, o plt.scatter, e dar a variável x e a variável y, tá? Um para cada. Então, só para eu automatizar isso e fazer logo das 1, 2, 3, 4, 5, 6 variáveis de uma vez, eu crio essa lista para fazer esse comando aqui for, né, que é para percorrer essa lista. E aí eu defino aqui, né, os subplots, né, que vai ser de 2 linhas e 3 colunas, e o tamanho de 18 por 12. Aqui esse comando porque esse AX aqui, ele são dois números, né, são dois índices aqui, né, mas aí eu quero percorrer ele só por um índice, tá? Então eu dou um flatten nele só para eu dar apenas um índice, que é o índice que eu vou colocar aqui no meu laço de repetição. E aí eu coloco aqui então as variáveis, né? Então o DF, qual que é a coluna que eu vou pegar? Então, primeiro item LSTAT, depois RM, e sempre contra quem? Contra o MEDV, né? Que é o valor do imóvel, né? E aí, então, e aqui eu, né, boto para colocar o nome no eixo X, aqui para a gente ver qual que é a variável, e o eixo Y é sempre MEDV, né? Então eu vejo aqui, olha só, deixa eu diminuir um pouco, essa correlação com LSTAT, então está dando uma correlação negativa, né? Enquanto o valor do imóvel aumenta, isso aqui está diminuindo, aqui está aumentando com o valor do imóvel, né, o RM. Aqui, apesar de indicar uma correlação, né, tá aparecendo bem pouca realmente, ó, né, ela está perto de 0,5. Você vê que esse aqui era 0,7, né? Ó, esse outro aqui é 0,5, você vê que é uma coisa um pouquinho mais, não é tão linear, né? Então, de repente, a gente fazendo transformações nesses aqui, vão poder dar uma explicação melhor para o nosso modelo, né? Vamos fazer
o histograma, né, para a gente ver como é que está o comportamento. Ó, e a gente vê que realmente, né, o valor do imóvel está com uma cauda um pouquinho mais longa para a direita, uma leve assimetria aqui, né. Vamos fazer a mesma coisa. Então, ó, esse comando aqui, ó, histplot, aí eu dou quem que é a variável que eu quero fazer o histograma, né, e aí ele faz a contagem, né, e esse KDE igual a true é só para dar essa linha aqui da densidade, tá bom? Mas eu vou fazer esse comando aqui agora para as minhas 6 variáveis, tá bom? Então, de novo, eu vou fazer um laço de repetição e o comando está aqui, ó. Então, ele vai fazer esse comando para todas essas variáveis. E aí a gente vê que realmente ó, o LStat tem uma assimetria aqui à direita também. O RM também está um pouco assimétrico. Esses outros aqui ó, estão bem assimétricos, né? Ó. Bom, agora eu vou guardar essas informações para mais para frente fazer essa análise, né? Vamos aumentar um pouquinho aqui o tamanho da letra, que agora eu vou fazer uma regressão linear simples, né? Ou seja, só uma variável explicativa, tá? Então, eu quero descrever o preço do imóvel a partir desse RM, tá? E aí eu vou usar na biblioteca Pinguim o comando pg.linearregression, né? Que para ele basta que eu passe os valores de x e os de y, né? Então vamos lá, olha só, pg.linearregression, então qual que é o valor de x? Rm. Qual que é o valor de y? Med_v. Então lá do meu data frame, né? Aí eu armazeno isso numa variável modelo, chamando modelo 1, e vou mandar aqui exibir os resultados com o modelo 1, né? Então olha só. Aqui, ó, já vou até deixar aqui para vocês verem o comentário, né? Então, a gente tem o valor do intercepto, né, que é o valor de A, e o valor do coeficiente B, né, aqui, que deu 9.1. Né? Então, meu modelo, né, ó, menos 34.67 mais 9.1x, né? Então, esses são os coeficientes. Ele me dá também, lembram lá, né, o desvio padrão do erro. Aqui, o teste T para esses coeficientes, né, o valor P. Tá vendo? Tá tudo bem baixinho aqui. Agora, o que interessa mesmo é o valor de R2, né? O valor de R2 de 48%. Né? Então, este meu modelo aqui consegue explicar cerca de 48% do preço do imóvel. Então, se eu usar só o RM, eu consigo cerca de 48% explicar o valor do imóvel, né? Aqui tem outras informações, né? O R² ajustado e os intervalos de confiança, mas eu não vou abordar isso aqui, só mais para a gente entender o uso da ferramenta do Python na regressão. Vamos agora fazer uma regressão linear múltipla, ou seja, eu vou agora acrescentar no x não só o RM, mas todas aquelas 6 variáveis que eu identifiquei que tinha uma correlação de 0,5, né, em torno de 0,5 para cima, tá bom? Vejam aqui, né, e lembrem-se, né, quando eu quero colocar uma lista de colunas, né, então eu faço colchetes duplos, tá? E o y é sempre 1, né, sempre uma coluna. O comando é o mesmo, né, linear regression, e eu vou chamar agora de modelo 2, tá? E vamos exibir aqui os resultados do modelo 2. Então, olha só, né? A gente tem aqui o intercepto, a gente tem os coeficientes, né, B1, B2, B3, até B6 aqui, né? O desvio padrão de 4.3, os dash T, os p-value, e o que importa aqui pra gente, ó, só de acrescentar
essas variáveis, eu já aumentei o poder de explicação para 68%. Olha aqui então o modelo como é que fica, né? Então eu pego lá os coeficientes, né? E a medida que me interessa, né, de fato, é o R², né, que é de 68%. E a gente vê aqui o desvio padrão, né, de 4,3, antes tinha sido de 2,65, né? Então a gente vê que, na verdade, acabou aumentando. Então, apesar de ter um aumento de poder explicativo, aumentou a dispersão dos dados. Isso talvez possa ser corrigido fixando, né, o intercepto nas opções do comando. Lá na documentação ele explica como fazer isso, mas aqui a nossa intenção é só tratar o básico da regressão em Python. A gente viu que algumas variáveis ali no nosso modelo, elas tinham alguma assimetria, né? Então, eu posso tentar fazer uma transformação logarítmica, né? Ou seja, aplicar o log na variável para ver se o meu modelo fica melhor, né? Então, para fazer isso, então, como é que eu vou fazer? Né? Então, eu vou chamar essa minha coluna medv de um y, e essas minhas colunas aqui, lstat, tal, né? os x, 1, x2 até x6 como x, tá bom? E aí, ó, eu aplico a transformação logarítmica, né, aqui, ó, o numpy.log, né, em y, e armazeno em y de novo, tá? Não dou outro nome não, né? Como se eu sobrescrevesse aqui a minha variável. E nas outras variáveis, eu vou fazer isso, em vez de fazer isso aqui na mão, né, pegar, né, a coluna x1, x2, eu vou pegar, fazer um laço de repetição, né, em cada coluna nessa variável x.columns e calcular a assimetria, né, a skewness, e dizer que, ó, vamos aplicar essa transformação logarítmica para quem tem uma skewness acima de 0,7, tá? Então, vou fazer isso. Ele me dá aqui um alerta aqui, que eu estou substituindo os valores, né, desse meu dataframe X. Olha aqui como é que ele ficou no final, né? Olha só. E agora eu vou rodar o modelo da mesma forma, só que em vez de passar as colunas, né, as colunas eu chamei o que? De X e de Y, né? Olha aqui, ó. Isso aí eu fiz a transformação. Então, outra forma de fazer é rodando aqui o comando linear regression, e aí agora eu tenho, né, de novo, os coeficientes, o R², já subiu para 73%. Então vejam, olha só, eu saí de lá de um modelo que tinha 48% de poder de explicação com uma variável só, passei por um modelo com 6 variáveis que aumentou para 68%, depois eu fiz uma transformação logarítmica e ainda aumentei o meu poder de explicação para 73%. Então, esses são os passos para você fazer uma regressão linear, tá bom? Isso aqui é o básico, é o que você precisa fazer, e aí você vê que com a biblioteca Pinguim, ó, é um comando só que você vai fazer, tá bom? E aí depois você salva isso numa variável e manda exibir a variável que essa variável já tem os dados da sua regressão, tá bom? Como bônus, eu vou mostrar aqui uma outra biblioteca, que é a StatsModels. Essa biblioteca aqui, ela é mais própria ainda para modelos estatísticos, né? E ela já, vamos dizer, é o padrão ouro, né, do Python para essas análises estatísticas, né? Então eu importo, o pacote já é instalado, né, no Google Colab, no Jupyter Notebook.
Então basta que eu importe aqui a API como um modelo, né, com um apelido SM, tá? Então eu vou fazer aqui apenas a regressão linear múltipla, né, que ela usa o método também de mínimos quadrados, né, Ordinary Least Squares, que é o OLS, muito comum. E aí eu volto aqui, vou definir o y e o x, né, as mesmas variáveis. O Status Mods ele tem uma particularidade, eu preciso adicionar uma coluna de uns para ele calcular o intercepto, então eu tenho que rodar esse comando aqui, né, nas minhas variáveis independentes. E aí eu coloco, o modelo é o que? SM, o comando sm.ols, e aí aqui só uma observação, né, que no Status Mods primeiro você manda a variável alvo, e depois as variáveis independentes, né, x. Tá? E aí eu já crio o modelo, então aqui criou o modelo, ou seja, aquela equação da reta. Depois eu treino esse modelo e salvo em results. E aí os resultados eu mando imprimir com o comando .summary. E aí a gente vê, olha só, agora a gente tem aqui um resultado bastante completo, né, da minha regressão. Então ele dá o R quadrado, olha lá, ó, de 68%, né, que era o que a gente tinha, o R quadrado ajustado. Olha aqui, ó, o valor da estatística F, que lá a biblioteca Penguin não dava. O valor P, olha aqui, ó, praticamente zero, né? Aí ele dá aqui, né, os coeficientes, os erros padrão, o teste T e a probabilidade P, com os intervalos de confiança aqui, né? Os intervalos de confiança aqui é um pouco diferente, né? Não é de 5%. E ainda me dá aqui mensagens, né? Então, olha só, né? Para a gente ver como é que ficou o modelo, né? Praticamente é a mesma coisa lá da biblioteca Penguin. Mas ele ainda me dá mais o teste F, né? Aqui. E a gente ainda consegue observar aqui, né, que esses três últimos coeficientes aqui estão além dos 5%, né? Então a gente poderia rejeitar esses três coeficientes para descrever o modelo. E ainda me dá uma mensagem de erro aqui, ó, da multicolinearidade, né? Ou seja, pode ser aqui que tenha variáveis aqui correlacionadas entre si, tá? Então, para depurar o meu modelo, né, numa pesquisa certinha, séria, eu teria que verificar essas correlações aqui, tá? E isso dá para ver lá atrás pelo mapa de calor de correlação. Vamos fazer esse mesmo procedimento agora com as variáveis transformadas, né? Então aplico os mesmos comandos, adiciono aqui a minha coluna de uns e rodo o modelo, né, para ver. Olha aqui, ó, aumentou para 73%. Desculpa aqui o R quadrado de 73%, tá? E o comentário na mesma linha, né, que a gente teve anteriormente, sendo que a biblioteca Stats Models, ela me dá muito mais resultados aqui, né, mais informação no resultado dela, né. E outra coisa interessante também é que ela já começa com uma lógica que a gente vai usar muito em aprendizado de máquina, né, que é construir o modelo. Então tem um comando para construir um modelo e um comando para treinar esse modelo. Isso aí é a lógica de outros pacotes, por exemplo, como o scikit-learn, que a gente usa para aprendizado de máquina, e que tem um outro notebook no meu GitHub mostrando como fazer a regressão linear para esses mesmos dados a partir do sklearn.